Neste vídeo, vamos analisar o código de proteção P2 nos aparelhos de ar-condicionado da marca TCL. O código P2 está relacionado, segundo o fabricante TCL, ao consumo excessivo de corrente elétrica pelo equipamento. Para identificar as causas do código P2 e resolver o problema, siga estes passos. 1. Desligue o equipamento e desconecte-o da eletricidade por alguns minutos. Em seguida, ligue-o novamente para verificar se o erro persiste. 2. Se o erro persistir, verifique o valor da tensão da rede externa. Uma baixa tensão aumenta o consumo de corrente. Se a tensão não for estável, considere a utilização de um estabilizador de tensão. 3. Realize uma limpeza no serpentim da unidade externa para melhorar a troca de calor. 4. Se o erro reaparecer, verifique o fluxo de ar na unidade externa. Certifique-se de que o ventilador está funcionando na velocidade correta. 5. Se a velocidade do ventilador estiver baixa, desligue o equipamento e gire as pás do ventilador com a mão para verificar se não estão presas. Isso eliminará problemas de rolamentos. Além disso, verifique as conexões elétricas do ventilador em busca de falhas. 6. Se você não encontrar o problema, verifique o tipo de ventilador. Se ele utilizar um capacitor, desconecte-o, descarregue-o e meça sua capacitância com um multímetro. Se você não tiver um capacímetro, teste com um capacitor com as mesmas características para verificar se a velocidade do ventilador se restabelece corretamente. 7. Se ainda não encontrar o problema, desconecte o ventilador e meça a resistência entre cada par de fios com um multímetro na escala de ohms. O valor não deve ser zero nem infinito. Nesse caso, substitua o ventilador. No caso de ventiladores de corrente contínua, DC, sem capacitor, a resistência elétrica de cada par de fios deve ser a mesma e nunca zero ou infinita. 8. Se nenhum problema for encontrado, verifique se o aparelho tem excesso de gás refrigerante. Lembre-se de que a pressão normal de um aparelho com R32 ou R410A, quando está ligado, geralmente fica em torno de 120 psi. 9. Desconecte a alimentação elétrica do compressor e meça a resistência entre os pinos da sua conexão. Os valores de resistência entre cada par não devem ser infinitos, e para compressores inverter, todos os valores medidos devem ser iguais. Além disso, certifique-se de que a resistência entre os pinos do compressor e sua carcaça seja infinita, garantindo que não haja fuga de corrente para a terra. 10. Se o problema persistir, concentre-se na placa eletrônica externa, especificamente no módulo IPM, Intelligent Power Module. 11. Com a placa eletrônica externa desconectada, localize os terminais positivo e negativo do módulo IPM. Este módulo fornece corrente diretamente ao compressor. Lembre-se de que o pino negativo tem continuidade com a polaridade negativa do capacitor de alta tensão, e o pino positivo com a polaridade positiva. Coloque o multímetro na escala de diodos e realize os seguintes testes. Coloque a ponta positiva do multímetro no pino negativo do módulo IPM, e a ponta negativa nos pinos do compressor U, V e W. As leituras devem ser iguais. B. Em seguida, coloque a ponta negativa do multímetro no pino positivo do módulo IPM, e a ponta positiva nos pinos do compressor U, V e W. As leituras devem ser iguais. C. Além disso, verifique se o módulo IPM está firmemente instalado nas aletas dissipadoras de calor, e se a pasta térmica está aplicada de maneira uniforme. Se as aletas estiverem soltas, certifique-se de fixá-las corretamente.